Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar para vocês sobre castigo. A Denise falou castigo. Ela usa a palavra castigo ainda. Uso, gente. Vamos começar por aí. Qual é o problema em se usar a palavra castigo? Ai, não, eu não uso castigo. Eu uso punição. Qual é a diferença? Eu uso consequência. Eu uso proibição. Eu não uso nada. Eu dou alguma coisa, eu faço alguma coisa quando meu filho faz algo errado, mas eu não ponho um nome nisso, porque eu não quero pôr um nome nisso. Porque eu não sou a favor de castigo, então eu não vou chamar isso de castigo. Mas, gente, isso tem um nome. Qual é o problema de você usar a palavra castigo? Eu já falei aqui para vocês sobre ser autoridade versus ser autoritário. É a mesma coisa na questão do castigo. É apenas um nome que a gente dá. E para variar, monstrualizaram a palavra castigo. Pessoal, pensa comigo. A vida é assim. A vida é repleta de castigos e premiações. Ai, meu Deus, ela também fala de premiar a criança. Sim, porque a vida é assim. A nossa vida adulta é assim. Você trabalha direito, você tem a sua premiação. Você ganha o seu salário se você trabalhar direito. Porque se você não trabalhar direito, de presente você vai ganhar o quê? O acerto, que é adequado, que é correto, e o olho da rua. Ou seja, você vai ganhar a punição, você vai ganhar um castigo. E os melhores funcionários daquela empresa ganham o quê? De tempos em tempos? Um bônus, uma promoção, substituir o chefe quando ele viaja, por exemplo, e nisso a pessoa ganha um pouco mais naquele período. Então a vida é feita de castigos e punições. Na amizade, por exemplo, você combina uma balada com seu amigo fura. Pô, meu, mancada. Você combina de novo a balada, fura. Combina de novo a balada. O amigo fura. O que acontece? Você se afasta desse amigo. Aí um dia o amigo acorda e fala assim: pô, tudo bem? Oi, aí tá sumido, o que aconteceu? Ué, o que aconteceu? Você não dá valor à nossa amizade, então tô fora, já era. Vou andar com quem de fato me quer como companhia, quem não dá tanta mancada comigo. Num casal, você brigou com a pessoa naquele dia. Dificilmente vocês vão namorar à noite antes de dormir. E dependendo da briga, ainda dormem em quartos separados. Ou alguém vai para o sofá e alguém fica no quarto. Ou ficam lá com cara emburrada. Até desmarca viagem de repente, dependendo do que aconteceu. Então, gente, castigo é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e não tem o menor problema em a gente falar sobre isso e usar a palavra, porque as coisas têm nome. O que acontece, as ações, os comportamentos, o que a gente faz com a criança, o que a gente faz com o adulto, as coisas têm nome e as pessoas hoje estão com uma dificuldade muito grande em dar nomes aos bois, como diria minha avó, né? As pessoas estão com dificuldade em nomear adequadamente. Então, castigo, proibição, punição, consequência. Olha só, as escolas hoje fazem muito isso e porque elas estão, infelizmente, nas mãos das famílias. Mas isso aí é um papo para um outro dia com vocês. O que acontece? As escolas não podem mais falar castigos, porque as famílias fazem um auê, grupo de WhatsApp, então, nossa senhora. Então a escola fala o quê? Aqui a gente não dá castigo, aqui a gente dá punição. Qual a diferença? Aqui a gente dá consequência. Qual a diferença? Aqui a gente pede para a criança dar uma voltinha no meio da aula lá fora para esfriar a cabeça, conversar com a diretora. Gente, isso é castigo. Qual é o problema de usar a palavra? Nenhum. Eu repito, as coisas têm um nome. Simplesmente assim. E muitas famílias e escolas têm o famoso
pôr para pensar, que até isso, hoje em dia, estão criticando demais. Pessoal, pôr a criança para pensar é uma coisa muito bacana, porque você faz a criança entrar em contato, refletir sobre o que ela acabou de falar. Não tem problema numa escola se você a professora tira a criança da turma, do grupo, fala, fulaninho, venha aqui pensar, longe de todo mundo. Porque ela lá no meio da roda, no meio do judô, dos trabalhos de arte, na aula de matemática, ela não vai conseguir ter sossego para pensar de verdade sobre aquilo que ela fez. Então ela precisa sim sair daquele ambiente, ser isolada um pouquinho para refletir sobre isso. O que eu acabei de falar? Para refletir sobre isso. Ou seja, você coloca para pensar quem já tem condição cognitiva para pensar filosoficamente falando, para pensar em questões abstratas, para refletir o que eu fiz. O que eu causei no meu amigo? Por que eu falei assim com a professora? Por que eu falei assim com o papai? Por que eu bati no cachorro, tadinho do uau-uau? Por que eu empurrei meu irmãozinho? Por que eu xinguei a mamãe? Uma criança de 1 ano reflete? Não reflete, gente. Uma criança de 1 ano fica parada pensando? Refletindo? Não fica. A criança de 1 ano, de 2 anos, nem fica parada. Não é verdade? Vamos pensar que uma criança de 2 a 3 anos fique lá no cantinho, pensando como você mandou. Ela pode até ficar lá, porque ela está obedecendo uma ordem. Mas ela não está refletindo da forma como a gente pensa que ela está refletindo, porque ela não tem essa capacidade ainda. Isso é uma questão cerebral, é cognitivo, gente, não dá. Ela vai ficar lá pensando em quê? Olha, uma formiguinha na parede. Olha, tá sujo o chão da mamãe. Olha, um fio de cabelo. De quem é esse fio de cabelo? Ai, tem um chão quebrado, um piso quebrado. Ah, eu quero fazer cocô. Ah, ó, o barulho do meu desenho animado preferido na televisão. Aí a mãe chega, pensou? Ela responde, pensei, mamãe. Ah, Denise, então ela pensou ou não pensou? Não pensou! Não da forma como vocês, pais, esperam que ela pense. Mas ela falou que pensou. Minha gente, ela falou, mas ela não pensou de fato. Então por que é que ela falou? Para agradar a mãe e o pai. Porque ela quer sair dali. Tá chato ficar ali. Ela sabe o que a mãe quer como resposta. Então ela fala, pensei, mamãe. Aí a mamãe fala, você vai bater de novo no seu irmãozinho? Não vou, mamãe. Então pede desculpa para ele. Vem cá, a criança vai lá, pá, pede desculpa. Dá um beijo, dá um abraço, dá um abraço. Não vai fazer mais, não vai fazer mais. Da meia hora ela faz de novo, ou no dia seguinte ela faz de novo, ou à noite ela faz de novo. Poxa, mas você não refletiu? Não. Não. Você não se pôs no lugar do outro de fato? Não. Porque uma criança de 2 anos, de 3 anos, não se põe de fato no lugar do outro. Quando ela começa a fazer isso, com uns 4 anos e meio, você consegue exigir um pouco mais de abstração da criança. Mas olha, gente, é um pouquinho só com os 4 aninhos. Bem pouquinho. A abstração de fato é lá pelos 7, 8 anos. Então, esse negócio de sente e para pensar no que você fez de coisa feia. A partir dos 4 para os 5 anos, começa a fazer sentido. Agora, colocar para pensar um pitoco de gente de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano e meio, de 1 ano, gente, não tem cabimento. Porque a criança não vai pensar no sentido de refletir sobre o mau comportamento que ela teve. Então, esse castigo não funciona para crianças abaixo dos 3 anos. Tá ok? Uma coisa que eu acho importante falar para vocês é sobre quanto tempo deixar a criança pensando no tal cantinho do pensamento.
Tem uma teoria que é da idade dos minutos. Essa teoria é de um autor americano, ele se chama John Gray. É dele essa teoria de a criança tem 4 anos, vai ficar pensando 4 minutos. A criança tem 7 anos, vai ficar pensando 7 minutos. Minha opinião e experiência profissional sobre esse assunto. Gente, tem criança que se ela ficar 10 segundos pensando no assunto, você precisa considerar aquele progresso, aquele avanço. Tem criança de 4 anos que se você deixar a criança sentada ali por meia hora, ela até dorme. Ela até dorme. Tem criança de 7 anos, de 10 anos, que se ela ficar 2 minutos pensando, já está muito bom. Então eu entendo, ok, essa regrinha básica para dar uma tabelinha para os pais, só que o mais importante de tudo isso não é que vocês pensem quantos anos meu filho tem, quantos minutos vou deixá-lo pensando. O mais importante de tudo isso é a qualidade do pensamento. E se é uma criança muito inquieta e muito agressiva, e a criança ficou 30 segundos parada, e a criança virou para você e falou assim: desculpa, não vou fazer mais. Desculpa. Pensa, a criança nunca havia pedido desculpa antes para você. Então, você considera aquele desculpa como um progresso, porque ela nunca tinha pedido desculpa antes. Certo? É um progresso aos poucos. Gosto muito de falar algo e vou repetir isso constantemente nos nossos bate-papos por aqui. Nada acontece da noite para o dia, e sim das noites para os dias. Então, a criança que nunca reflete, que nunca para quieta, quando ela fica 15 segundos, é tudo de bom. Quer ver só o que são 15 segundos? Olha só. $15 segundos. Para muita gente, ficar me olhando nesses 15 segundos pareceu uma eternidade. Então você imagina para uma criança que tem um temperamento difícil ficar pensando por mais do que 15 segundos. Então a gente tem que ter sabedoria e, como eu sempre digo, levar em consideração cada progresso aos poucos, degrau após degrau. Tá ok? Que tipos de castigo dar para os filhos? Veja bem, o filho fez alguma coisa errada, o aluno fez algo errado na escola, algo tem que ser feito. Porque se não é feito nada, então isso quer dizer o quê? Que você está dando permissão para a continuação daquele mau comportamento. Então, algo tem que ser feito. A questão é você, adulto, cumprir o que você fala. Porque muitos pais falam assim: você nunca mais vai jogar videogame. Mentira! Eu vou pegar todas as suas bonecas e vou dar para a criança da rua. Mentira! Eu vou pegar todos os seus jogos de videogame, vou quebrar tudo, jogar tudo pela janela. Mentira! Você não vai fazer nada disso. E se você fizer, se eu ficar sabendo, eu mesmo interno você. Gente do céu! Vamos ter sabedoria e saber o que colocar para o filho como castigo. E a palavra da vez agora é... Tcharam! O que ameaçar o filho. No que ameaçar? É uma ameaça? É. Vamos lá. Eu não gosto muito, eu sempre estou trabalhando aqui com vocês sobre desmonstrualizar certas palavras. É a mesma coisa sobre a palavra ameaça. Quando você fala para uma pessoa: se você fizer isso, tal coisa vai acontecer. Eu vou fazer isso, você vai perder não sei o que lá. Você está ameaçando. Não, não está. Qual que é o nome disso? Gente, é o nome. Ameaça. Então vamos ameaçar com o que a gente de fato consegue cumprir e com algo pertinente àquele mau comportamento. Por exemplo, a criança fez uma pequena malcriação, uma pequena birra no dia a dia, algo de todo santo dia. Você vai expor
explode igual um furacão. Pá! Você que foi exagerado. Quando a criança fizer uma malcriação mais forte, porque um dia ela vai fazer, porque também faz parte do crescimento, qual que é a sua reação? Você vai mudar de planeta? Você vai dar um tiro na sua cabeça? O que você vai fazer? Então, a sua reação também tem que ser coerente com o que a criança está fazendo. Nem sempre dá para você punir a criança dentro daquele mesmo assunto do mau comportamento. Exemplo, a criança não quer almoçar. Um bom castigo é que você fale a ela: ok, você não vai almoçar, você ficou sem a sobremesa. Ou seja, você mexeu comida com comida, certo? Porque ela não quis comer o salgado, a comida, o arroz, feijão, o bife, o legume, seja lá o que for, e você tirou o doce dela. Você mexeu comida com comida. Mas nem sempre você vai estar em uma situação onde você consegue mexer no mesmo assunto para dar o castigo. Às vezes você vai estar, aliás, na maioria das vezes, você vai estar em uma situação em que você vai ter que falar assim: amanhã tem a festinha do seu amigo, amanhã a gente ia no cinema, olha lá, hein? E o cinema não tem nada a ver com a refeição. E o cinema não tem nada a ver, por exemplo, com a tarefa de casa. Tá bom, gente, mas o que geralmente, 99,99% das vezes, o que geralmente funciona é você dar um castigo dentro do interesse da criança. Você falar para um menino: você vai ficar sem jogar videogame hoje, sendo que o moleque não tá nem aí para videogame. Não funciona. Aquele castigo não é um incentivo ao bom comportamento, não é um estímulo positivo para ele. Tanto faz, né? Como dizem por aí, não cheira nem fede. Tanto faz aquele castigo. Agora, se aquele moleque tá doido para ir para a piscina do condomínio com os amigos dele, e você fala: olha, se você fizer isso, você vai ficar sem a sua piscina no condomínio. Aí ele: eu quero ir para a piscina. E daí, geralmente, ele vai fazer o que ele tem que fazer para poder merecer ir para a piscina. Então, tirar o que a criança gosta, ameaçar castigar em cima do interesse da criança é de fato o caminho ideal. É de fato o melhor caminho, a melhor hipótese, porque a criança tem interesse naquilo. Se você fala para ela, repetindo, se você fala para ela alguma coisa que ela vai perder, que ela não está nem aí, não faz efeito. Aí quem foi um bobão foi você, que não pensou no que a criança está ligado, certo? Outro ponto que eu falo muito, constantemente para os pais: tentem dar castigos imediatos. A criança fez alguma coisa agora. Tente dar um castigo agora. Se você ameaçar dar o castigo por causa daquele comportamento mais tarde à noite, até a noite chegar, ela já vai ter feito outras 1000 coisinhas. E você não vai saber mais o que você vai ameaçar, que castigo você vai dar. Então, o mau comportamento aconteceu agora, tente dar um castigo agora. Exemplo, vocês estão no carro e a criança, vamos pensar, está chutando o seu banco. A mãe está dirigindo, a criança está chutando o banco. Vocês iam passear. Você pode não ir passear, por exemplo. Vocês iam tomar um sorvete. Vocês podem não ir tomar o sorvete. Ah, Denise, mas eu, mãe, queria aquele sorvete. Ahá! O que eu mais digo para os pais também é o seguinte: cuidado para vocês não criarem armadilha para vocês e vocês pagarem junto com a criança o castigo que é só dela. Eu falo para os pais assim: vocês iriam passar, por exemplo, hoje é um sábado, vamos pensar assim, e vocês iriam passar para almoçar no drive-thru do McDonald's. Tá lá no carro, mãe, pai, 2 filhos. Um filho fez uma baita malcriação. Vocês vão passar no drive-thru do McDonald's. Você vai comprar o lanche que todo mundo ia comer. Mas todo mundo ia ter um sorvete do Mac também. Aquele que fez a malcriação, ele teve o lanche para ele almoçar, ok. Mas ele não vai ter o sorvete. Ele não vai ter a torta de banana, a torta de maçã.
ele não vai ter alguma coisa. Todos vão ter, mas ele não vai ter. Ai, Denise, que judiação! Minha gente, não é fácil. Não é fácil. Dói no coração, eu entendo e concordo e sinto também. Mas é o correto. Ah, mas e o outro irmão? Gente, o que o outro filho tem a ver com o castigo daquele? Não tem nada a ver. Ai, mas os dois se bateram, os dois se pegaram. Tá. Cuidado, pais. Os pais têm a mania de dizer: ah, quando eu vi, estavam os dois brigando. E os pais têm uma dificuldade em querer perceber, em querer enxergar quem de fato é qual é a palavra? Culpado pela briga. Quem de fato causou a briga. Se um mete o tabefe no outro. Gente, é normal que a criança que apanhou vá revidar na hora, ela tem que se defender, isso é normal. Aí você vê a situação, estão os dois se pegando. Ok. Dependendo da situação, você pode punir só o que causou a briga, o que começou. Dependendo a quanto tempo e o quão intenso está essa pancadaria dos dois, você pode de fato punir os dois. Ok? Então, esse termômetro, só você que vive a situação dentro da sua casa é que vai ter. Mas o que eu quero dizer a vocês é, vocês iriam fazer um passeio. Um filho não tem que pagar pelo castigo do outro filho. Entendem? Você, mãe, iria passear no shopping. Aí você vira pro seu filho e você fala: como castigam, você não vai mais no shopping. Ih, droga, eu ia no shopping. Eu tava louca pra andar, pra passear, pra ver vitrine, comprar um sapato novo, tomar um café gostoso. Droga, vou ter que ficar em casa com essa criança mal criada. Você preparou uma armadilha para você. Você se colocou nesse castigo. Ah, Denise, o que faz então? Vocês vão no shopping. O seu filho vai querer um sorvete, o seu filho vai querer uma bolinha de R$5, o seu filho vai querer uma pipoca. Essa é a hora do castigo. Você não vai dar aquilo que ele quer, mas você vai tomar o seu café de chocolate. Mas você vai tomar o seu sorvete e comer os seus churros de doce de leite. Mas o seu filho não, por exemplo. Algo muito polêmico nesse assunto de castigo também é a tal da troca. Eu costumo chamar de troca ou chantagem. Vamos pegar a alimentação novamente. A criança almoçou, ela tem a sobremesa. Ela não almoçou, ela não tem a sobremesa. Uma criança, um paciente meu, entra aqui na minha sala, na minha clínica, detonando tudo, fazendo malcriação, já sendo grosso comigo, gritando. Eu já viro para a criança e falo assim: epa, é assim que a gente vai brincar hoje? Você já quer começar o dia de mal? É assim? Tem certeza? Gente, é uma troca. Você trata bem o seu marido te trata bem, sua esposa te trata bem, você retribui o carinho, à noite vai ter um namorico um pouco mais caliente e assim vai indo. É uma troca. Você elogia seu funcionário, ele também trabalha um pouco melhor. É uma troca. Assim como a questão de punição e premiação, a vida é feita de trocas o tempo todo. Chantagem. Acaba logo essa tarefa que amanhã eu compro aquele Lego de R$500 para você. Come logo essa comida que a gente vai no cinema e eu vou deixar você comprar o maior combo de pipoca com refrigerante. A chantagem, ela vai pura em cima da criança. Nem precisaria ter uma promessa de um prêmio em cima daquela situação. A chantagem, você está de fato, vamos lá, comprando a criança, entende? Faça isso que eu te dou isso, faça isso que eu te dou isso. E a chantagem é um caminho muito fácil para os pais que não querem demorar mais uns 15 minutos dando comida para o filho com calma, mais uns 40 minutos que seja fazendo a lição de casa junto com a criança. Os pais querem, logo, se livrar rápido da situação.
Faz isso que eu te dou isso. Faz isso que eu te dou isso. Essa é a chantagem. A troca não. Pera aí, você fez maior estardalhaço na hora da lição de casa e você ainda quer ficar meia hora comigo na minha cama? Ah, você não está merecendo. É diferente a troca. Porque a criança fez algo ruim, ela fez algo negativo e você mostra isso para ela, que ela não está merecendo aquilo que supostamente, comumente, ela mereceria. Ok? Essa é a diferença de troca e de chantagem. Outra dica que eu posso dar para vocês pais também é algo que os pais nunca pensam em fazer com seus filhos: ficar de mal. Sim, porque muitas vezes você põe para pensar, você tira isso, tira aquilo, faz um montão de coisa, aplica outros castigos que você bem entende e nada funciona. E às vezes você fica de mal do seu filho e ele... mamãe tá chateada comigo, papai não me deu beijo de boa noite. E às vezes é isso o que vai funcionar. Exemplo, na hora de dormir, a criança tinha aprontado todas antes. Na hora de dormir, a criança vai com tudo. Vem cá, mamãe, fazer aquela oração comigo. Não. Hoje a mamãe não vai orar para o Papai do Céu junto com você. Se você quiser, você vai conversar sozinho com o Papai do Céu. Como assim? A minha mamãe falou para mim que não vai conversar junto comigo, com o Papai do Céu. Como assim? Minha mamãe não me deu beijo de bom dia, de boa noite. Você vai continuar cuidando do seu filho. O banho, a escovação dos dentes, a escola, a tarefa, a alimentação, café da manhã, almoço, janta, tudo. Mas você vai ficar um pouco mais fria. É o famoso dar um gelo. Já experimentou? Experimente, vai doer no seu coração. Principalmente quando você vir no seu filho, quando você vir nos olhos dele, que ele está sentindo aquilo que você está fazendo. Ok, você se segura, tenha sangue frio, seja um pouco mais durona, engula suas lágrimas que querem explodir nos seus olhos. Você se segura e você pense, está funcionando, ele está sentindo este castigo. Olha, então quando eu fico de mal está fazendo efeito, porque ele quer um carinho, ele quer um afago e eu não estou dando. Talvez este seja o caminho nesta situação. Ok? Um beijo a todos, boa sorte e até a próxima.